Olá galera da Unicamp, bem-vindo a mais um Quentinhas da Unicamp e hoje o tema é campanha salarial. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e também curtir a página do Vamos à Luta no Facebook. Na época da database é quando a reitoria se propõe a corrigir o desgaste que a inflação causa nos nossos salários. Na verdade, se eles quisessem garantir que o nosso salário vai se manter sendo o que é, poderia repor isso aí a todo mês, porque a gente consegue medir a inflação a todo mês. Mas historicamente, dando aí uma folga orçamentária para as reitorias, eles se comprometem a corrigir os nossos salários apenas uma vez por ano. Né? E esse momento é o momento da database. Então é hora de ter um acerto sobre como que os salários, né, um acerto sobre a diminuição do poder de compra que a inflação trouxe dos nossos salários. Para a gente saber o que a reitoria pode dar, o que ela vai fazer, primeiro que eles já deveriam ter anunciado, né, quanto que vão reajustar os nossos salários. Isso é uma decisão séria, uma decisão de orçamento, e a reitoria e mesmo o conselho universitário se propuseram a fazer um plano orçamentário para a universidade sem considerar reajuste nenhum. Então, pelo que a Unicamp planejou fazer nesse ano, eles planejaram 0% até agora de reajuste para os salários. Mas, em geral, tem uma negociação aí, a gente entra no mês de maio na expectativa desse posicionamento da reitoria, e é sobre isso que a gente vai falar. Uma discussão importante da gente fazer é sobre como que anda a arrecadação das universidades, visto que a reitoria insiste na tese de que 2015 para cá, o orçamento ele foi cada vez mais diminuindo porque a arrecadação ela foi se deteriorando e isso levou a uma crise orçamentária sem precedentes dentro da universidade. O orçamento de 2015, comparado com o que fechou em 2018, ele cresceu 11%. No mesmo período, o nosso salário ele cresceu só 4,5%. O que isso significa? Significa que sobrou mais dinheiro dentro da universidade, que foi usado, né, para custeio, que foi usado para fazer caixa, que foi usado para a reitoria dizer que tinha dinheiro para pagar os super salários. Quando a gente fala de porcento assim, a folha de pagamento é o principal gasto da universidade. Então 1% que diminui a folha de pagamento, dá para você pagar projeto, dá para você pagar procurador, é muito dinheiro, porque são vários funcionários. Então esse arroxo, essa comparação de que cresceu 11% a arrecadação, mas o nosso salário cresceu só 4,5%, essa sobra é muito dinheiro. É dinheiro para a universidade atender os privilégios às custas de quem está recebendo o mínimo, porque é muita gente. Mesmo com o nosso salário tendo crescido 4%, que na verdade cresceu menos que a inflação, então a gente perdeu o salário, tem um outro elemento que é o valor total de gastos com folha de pagamento. Porque mesmo tendo um aumento pequeno do salário, diminuiu o número de funcionários. Então se a gente pega o que é gasto com folha de pagamento hoje, ele é menor do que o que era gasto lá em 2015, fazendo com que esse aumento da arrecadação ele se revertesse em maior escala para dinheiro sendo usado em outros projetos ali da reitoria e para fazer caixa e trocar favor junto às unidades e junto a órgãos externos. Para além dessa comparação entre a arrecadação da universidade e os nossos salários, que dá para ver que o dinheiro que tem entrado na universidade ele é muito maior do que o que tem sido repassado para os funcionários, tem as questões de prioridades que a reitoria Marcelo Nobel também leva a cabo. Então, a gente vê que quando fala-se do teto salarial, que representaria cerca de 50 milhões a mais na folha de pagamento, a reitoria diz que não falta dinheiro. Quando precisou subir o salário dos procuradores da universidade, 12 procuradores tiveram reajuste aí no começo do ano, impactando em 1 milhão no orçamento também, eles falaram que não tinha problema. O problema que ele vê com folha de pagamento é a grande maioria dos funcionários que estão abaixo do piso salarial das outras universidades. É quando a gente fala das nossas gratificações, eles dizem que é problema, que acabaram cortando aí em 30%. É quando tem corte de quadro de funcionários, então nos últimos anos a gente teve uma perda grande do número de trabalhadores nos setores. É em relação ao incentivo do trabalho noturno, que a reitoria está ameaçando cortar. É em relação ao nosso esforço de trabalho, que a reitoria está querendo controlar com ponto eletrônico. Ou seja, a gente vê que as prioridades políticas da reitoria são manter os privilégios de quem tem os maiores salários, de quem já recebe ali perto do teto salarial e cortar dos funcionários que estão embaixo, que estão abaixo do piso.
Existe uma visão dentro do movimento sindical das universidades esse ano, tanto dentro do Fórum das Seis, né, envolvendo o USP, o Unesp, quanto dentro do STU, de que a campanha salarial esse ano vai ter uma centralidade nas pautas, né, externas à universidade, nos ataques que estão vindo de fora para dentro da universidade. E tanto essas entidades sindicais quanto o Marcelo Nobel estão dizendo que a gente tem que se juntar para fazer a batalha junto da defesa da universidade pública, né, da liberdade de cátedra. E aí eu acho que a gente queria discutir um pouquinho essa ideia de que será que o Marcelo Nobel de fato defende a universidade pública e o serviço público? A nossa visão é muito difícil dizer que a reitoria está preocupada com o serviço público de qualidade. Afinal, uma reitoria que está arrochando o salário, que está acabando com a carreira, que está contratando menos, fazendo com que se precarize o serviço prestado pela universidade e que está querendo colocar instrumentos de controle dos funcionários, como o ponto eletrônico, não é uma reitoria que está preocupada com a qualidade do serviço público. Porque se de fato eles quisessem que a universidade pública oferecesse um serviço de qualidade, valorizaria os trabalhadores que são quem constrói essa universidade. Não valorizaria só os docentes, não estaria defendendo só o aumento do teto salarial, ao mesmo tempo em que coloca para a gente um instrumento de controle como ponto eletrônico. Não estaria reajustando só os salários da Procuradoria e a carreira da Procuradoria, enquanto a nossa carreira, que deveria ter tido um dinheiro ano passado, pago, né, nos últimos 3 meses para pagar o aumento da nossa carreira, foi embolsado ali para a reitoria e não pagou esse dinheiro. Então a gente acha que é muito difícil a gente tratar a reitoria como uma aliada na defesa do serviço público e na defesa da universidade pública. Eles podem defender até um modelo de serviço público que favorece só uma cúpula e um setor da universidade. Mas isso não é de fato defender o serviço público. Por isso que a gente tem que ter autonomia na nossa campanha salarial para conseguir enfrentar a reitoria do Marcelo Nobel. O Marcelo que tem que se mostrado aí um dos reitores que mais acabou com a nossa carreira e acabou com o nosso poder de compra na universidade. Não dá pra gente passar em branco numa campanha salarial sem mostrar quem é o Marcelo Nobel, sem mostrar todo o prejuízo que ele está causando aí para a nossa categoria. Mesmo a questão da isonomia, os pisos salariais praticados na Unicamp hoje estão muito abaixo dos pisos salariais praticados na USP. É preciso que o reitor tome vergonha na cara e fale o que dá para fazer no momento de crise, porque ele só fala o que não dá para fazer. De vez em quando ele vai ali na surdina e acerta um aumento do teto salarial com a Assembleia Legislativa, mas na hora de falar dos nossos salários, ele não tem uma proposta de política salarial. Por isso que a discussão da isonomia está perdida. E a isonomia significa o aumento dos pisos salariais, quer dizer, o aumento do salário de quem ganha menos na universidade. E uma equiparação com a USP, a gente ter, assim como tem entre os docentes, o mesmo tratamento financeiro que é dado para os funcionários da USP, da Unesp e da Unicamp, né? Então, essa campanha salarial é uma campanha que o presidente é o Marcelo Nobel e ele entra com um déficit gigantesco, ele entra devendo para os funcionários. Ele tirou do nosso salário no poder de compra, ele tirou da nossa condição de trabalho, diminuindo o número de funcionários, ele cortou GR, ele planeja instalar ponto eletrônico, ele planeja revisar o que está sendo pago como incentivo de trabalho noturno, ele planeja refazer a tabela de gratificações. Marcelo Nobel, essa campanha não dá para você falar que não tem dinheiro, porque a Unicamp andou arrecadando mais e gastando menos à custa do nosso salário. Para esse ano, a universidade espera arrecadar 8% a mais, e mais ou menos esse é o percentual que o Fórum das Seis tem apontado na sua campanha salarial, né? O STU e o Fórum das Seis têm falado para a Unicamp que entende que o reajuste de 8% é viável imediatamente. Eu acho que o reajuste necessário é de pelo menos 14,5%, porque é isso que é o arroxo salarial promovido desde 2015 nos nossos salários. Então a gente vai esperar esse posicionamento da reitoria, mas adiantando que os funcionários vão precisar se animar se quiserem ver alguém tratar com seriedade a questão da isonomia e a questão da manutenção do poder de compra. Porque os contratos que a universidade faz, ela reajusta todos de acordo com a inflação. Ela não aceita que a inflação diminua o tanto que está sendo pago para um serviço que a universidade contrata. O nosso serviço que a universidade contrata, pelo contrário, eles fingem que não estão vendo a corrosão da inflação para fazer caixa com o nosso poder de compra.